Tudo bem? Voltamos então ao estudo na nova lição, número 10 agora, as regras divinas dentro do grande conflito, também chamado regras de engajamento. Por que Deus não destrói o mal de uma vez? Porque existem regras que o próprio Deus criou, que se chama regras de engajamento. Vamos ver nessa semana o que significam essas regras de engajamento. A lição número 10, ela vem nos mostrando como o mal teve origem em uma situação chamada adoração. Tudo ficou vinculado na adoração. E por isso, alguém escreveu com sabedoria que no primeiro paraíso, no Éden, a crise do pecado criou uma saída para o Éden. E a entrada para o Éden só podia ser feita através de Jesus Cristo. O verso 9 da semana está no livro de 1 João, capítulo 3, verso 8, que diz assim: quem comete do pecado, ou quem comete o pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus Cristo se tornou fundamental na história da humanidade, porque ele veio quebrar uma sequência que o diabo se vangloriava de ter. Dominou o mundo através de nossos primeiros pais. Ele não conseguiu realizar seus intentos no céu, ou seja, onde pregou uma falsa doutrina de liberdade através do engano. Então, não conseguindo no céu, ou seja, o que ele queria, que era o trono de Deus, ele arrastou para a escuridão a terça parte dos anjos e veio para a terra espalhar o mesmo discurso, pregou para Adão e Eva o discurso da liberdade. Vocês precisam ser livres, vocês precisam se desvincular de Deus, vocês têm que ser parecidos com Deus. Eu fui criado assim, sou parecido com Deus. Mas era uma grande mentira. A liberdade é um custo muito alto. Adão e Eva aceitaram o discurso de Lúcifer e assim conquistaram a liberdade de Deus, se desconectaram de Deus. E o prejuízo foi muitíssimo grande, porque o aparente sucesso de Lúcifer com Adão e Eva trouxe trágicas consequências para a natureza e todos os seres criados. A liberdade, na realidade, trouxe a morte, quebrou a harmonia da natureza, separou o homem do seu Criador e trouxe a maldição do pecado que se espalhou como uma epidemia por todo o planeta. A que ponto chegamos? No entanto, Ellen White escreveu no livro Conselhos sobre Educação, na página 9, o seguinte: tem-me sido apresentado a deplorável condição do mundo no tempo atual. Desde a queda de Adão, a humanidade tem estado degenerando, ou seja, está numa degeneração crescente, progressiva. Deus quer estancar essa degeneração. E Ele quer fazer isso acabando com o mal. Jesus Cristo, ao voltar a segunda vez, vai dar início ao processo de extinção do mal. O que o ser humano precisa é, de agora até a volta de Jesus, estar ciente de que estamos no meio do grande conflito. E desde a queda até hoje, Satanás, ele tem tentado se apoderar do coração de cada pessoa. Haja vista, quando nós olhamos para a história bíblica e olhamos para os patriarcas, aqueles que lutaram pela fé, temos percebido como eles foram tentados a deixar os caminhos de Deus para assumir uma situação temporária de aparente liberdade de Deus. Né? Você vê Abraão, mentiu. Você vê Davi, seduziu uma mulher. Você vê outros, Salomão, assim, se entregando à idolatria. Você vê outros grandes homens do passado, assim, caindo fragorosamente diante das tentações do diabo. Mas Deus sempre está pronto a restaurar, levantar os seus filhos. Por isso, a prerrogativa de Satanás é ocupar sempre um lugar no coração humano. Um advogado cristão disse que estava estudando direito quando ele encontrou uma lei chamada Lei dos Direitos Reservados. E ele diz assim: suponhamos que eu tenha uma grande área de terreno e eu divido esse terreno em 1000 lotes, mas deixe um lote meu, da minha propriedade, no meio dos 1000. Eu vendo 999 lotes. A lei me garante atravessar todos os lotes para chegar no meu pedaço. Então, por isso que as pessoas hoje, quando fazem um loteamento, criam avenidas e ruas para que todo mundo tenha acesso ao seu pedaço de terra. Então, se você, disse esse advogado, se você dá para Jesus toda a sua vida, mas deixa no cantinho do coração um pedaço para o diabo, ele vem e utiliza a lei dos direitos reservados. Ele tem direito de acessar o pedaço dele. Ele pisa sobre tudo que é de Cristo, até chegar no pedaço dele. Então, por isso que as pessoas têm que entender que, ao entregar a vida a Jesus, não pode ter mais nenhum tipo de atalho
para que o diabo chegue no pedaço dele. Quando Hernando Cortés foi conquistar o México, ele saiu da Espanha, ele chegou nas praias do México e ele disse aos seus generais: o que vamos fazer com os navios? E os generais disseram: vamos deixar os navios aqui? Pode ser que nós tenhamos que bater em retirada, os navios estão aqui. Então o grande Cortés disse: ponham fogo nos navios. Nós não vamos retroceder, não temos atalho, nós vamos para vencer. Quando o cristão entrega a vida a Jesus, não pode deixar nenhum barquinho, nenhuma ponte, nenhuma pinguela, nenhum desvio para que ele possa voltar ao pecado. Isso não pode existir. Por isso, se deixar, o diabo vai invadir a vida e vai estragar tudo que é de Jesus. Foi nesse contexto que o profeta Elias entendeu a questão do grande conflito na batalha no Monte Carmelo contra os sacerdotes, dos deuses falsos que o povo estava adorando. Que a rainha de Jezabel havia trazido a deusa Acera, o deus Baal. E Elias desafiou a todos para uma batalha no Monte Carmelo. Ali ele entendeu que os deuses falsos eram manipulados pelos demônios. O próprio Moisés, ele chegou a dizer, está em Deuteronômio 32:17, ele diz assim: sacrifícios vocês ofereceram aos demônios e não a Deus, quando vocês adoraram os deuses que vocês não conheceram, novos deuses que os vossos pais não temeram, mas se entregaram a ele. Adoraram demônios ao adorar os deuses. E o diabo sabe disso. Quando o paganismo se aflorou no mundo, por trás dos deuses falsos sempre havia demônios que estavam escravizando o povo através da adoração. E novamente caímos no mesmo texto, no mesmo contexto, a questão da adoração. No céu o diabo quis adoração. Na terra ele quis adoração. Na tentação de Jesus, ele disse: eu tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele tenta os seres humanos para que o adorem. Essa semana vamos explorar esse assunto. Deus nos abençoe. Vamos ver quais são essas regras de engajamento, como Deus nos protege a cada momento. Fica com Deus, tenha um bom final de sábado e uma boa semana pela graça de Deus. Deus abençoe a todos.